Esse relato foi me contado várias vezes por uma antiga amiga da família, a Nikki, quando eu era criança. Cresci ouvindo isso como uma daquelas histórias de conselhos de vida para manter em mente ao longo dos anos. E devo dar créditos a ela, pois nunca esqueci. Sempre que surge algo relacionado a pegar carona, isso vem à mente e provavelmente sempre virá. Até me deixa um pouco mal só de pensar nisso, na verdade. Então, a Nikki, que cresceu na mesma época que meu pai, por volta do início dos anos 80, acredito. Ela era uma jovem mulher na casa dos 20 anos, daquelas almas verdadeiramente bondosas, sempre disposta a ajudar o próximo em um momento de necessidade, sabe? Não consigo imaginá-la sendo outra coisa além disso quando era mais jovem, então consigo totalmente vê-la fazendo isso também. Dirigindo em direção à cidade, que ficava a cerca de 2 horas da cidade, ela viu um homem andando pelo lado da estrada. À medida que se aproximava, ele fez o gesto típico de um carona, esticando o braço e o polegar. Nikki, abençoe seu coração, parou e perguntou se ele precisava de ajuda. Ela me disse que ele foi realmente educado, embora um pouco tímido, ao pedir uma carona até a cidade. Nikki sorriu e abriu a porta do passageiro para o rapaz, que jogou sua bolsa no banco de trás e se preparou para a viagem. Eles conversaram amigavelmente durante a maior parte do trajeto sobre amigos, notícias, etc. Você sabe, aquela conversa descontraída. Ela sentiu que estavam se dando muito bem e até o levou para jantar em uma parada um pouco mais que a metade do caminho. Ela diz que ele parecia realmente desconcertado e atrapalhado quando ela pagou, mas uma das coisas que conversaram foi sobre dinheiro e como ele estava realmente apertado, razão pela qual estava pedindo carona em primeiro lugar. No final ele cedeu e seguiram em frente. Assim que chegaram à cidade, ele agradeceu profusamente pela carona e pela comida, pedindo para ser deixado assim que chegaram ao centro da cidade. Antes de sair, pediu o número de telefone de Nikki para poder contatá-la um dia e talvez se encontrar. Empolgada com a perspectiva de saber como seu novo amigo estava se saindo, Nikki anotou o número para ele e partiu com a sensação calorosa de ter feito uma boa ação. Agora peço desculpas se você estava esperando algo assustador acontecer até agora. Mas acho que é isso que me assustou tanto quando era criança, como tudo parecia ter dado certo. Nikki faz uma ruga na testa e uma expressão estranha nos olhos quando me conta a próxima parte. Uma semana depois, ela recebeu uma ligação do mesmo homem que ela havia pegado. Ele não deixou que ela dissesse uma palavra depois do alô e disse a ela que deveria agradecer a Deus por ter sido criada tão bem, porque quando entrou no carro, estava planejando abusá-la e assassiná-la na parada em que pararam. Ele pretendia roubar o carro e abandonar o corpo dela em uma vala mais adiante na estrada, seguindo seu caminho alegremente. No entanto, depois de ela ter conversado com ele de maneira tão gentil e até tê-lo tratado com um sorriso ao lhe pagar o jantar, ele não conseguiu fazer isso. Ele não achava que poderia conviver consigo mesmo depois de fazer algo assim a uma senhora tão gentil. As últimas palavras dele ao telefone foram: "Por favor, Nick, nunca mais pegue um carona com um caroneiro." Então, ele desligou. Nick nunca recebeu outra ligação dele. Quando tentou ligar de volta, só conseguiu uma cabine telefônica. E assim, aprendi uma coisa importante com essa história. Vou seguir o conselho desse homem e nunca mais pegar carona com um caroneiro. Era uma noite de sábado, provavelmente por volta da 1 da manhã. Eu estava dirigindo pela estrada, uma estrada que eu costumava pegar para ir até a cidade. Era um trecho longo, cercado por bosques em ambos os lados, com a eventual residência aqui e ali. Eu estava voltando para casa vindo da cidade e, como de costume, nesse horário da noite em nossa tranquila cidade velha, não havia nenhum outro carro na estrada. Liguei as luzes off-road no meu Jeep para ter uma visão ideal da rodovia não iluminada, o que me permitiu avistar alguém mais adiante na estrada, apenas parado na beira. À medida que me aproximava, vi-o levantar o braço e fazer sinal com o polegar. Ele estava tentando pegar carona. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu não tinha ideia se deveria parar ou não. Reduzi a velocidade apenas para dar uma boa olhada no cara. Em primeiro lugar, ele parecia ser um homem mais jovem, talvez 28 anos. Ele vestia um moletom cinza claro com o capuz sobre a cabeça e jeans azul. O momento de tomar uma decisão era imediato, e com a falta do meu melhor julgamento no calor do momento,
Parei, abaixei o vidro e perguntei para onde ele estava indo, amigo. Apenas até ali na estrada, ele respondeu em um tom profundo e tranquilo. Entre, chamei pela janela. Ele abriu a porta do meu Jeep e entrou lentamente. Os Wranglers têm vedações muito apertadas nas portas, então quando ele tentou fechar a porta pela primeira vez, não fechou. Eu disse educadamente: a porta não fechou, apenas abra e bata com força. Essas portas são difíceis de fechar. A linguagem corporal que ele demonstrou em resposta foi perturbadora. Cerca de 3 segundos depois de eu terminar minha frase, ele olhou para mim e virou a cabeça lentamente para a direita. Ele esperou mais 3 ou 4 segundos antes de finalmente abrir a porta e, em seguida, bateu-a com força. Pelo jeito como ele se movia, eu já estava me arrependendo da minha decisão de deixá-lo entrar. Coloquei o pé no acelerador e começamos a nos mover ao longo da estrada. O limite de velocidade nessa estrada era 55, mas eu estava indo a 75 só para chegar ao destino dele mais rápido. Então, quanto você disse que vai? Houve um constrangedor silêncio antes de ele responder com apenas alguns quilômetros à frente. Eu queria ligar o rádio para quebrar esse silêncio estranho e bastante assustador, mas algo na minha cabeça me disse para não fazer isso, por alguma razão. De repente, pude ver apenas pelo canto do olho que o homem virou a cabeça e estava olhando na minha direção. Nesse ponto, eu estava dizendo a mim mesmo que precisava tirar esse cara do meu carro. Por uma boa milha, senti o olhar dele me atingindo como um tijolo, e o tempo todo eu tentava o meu melhor para não olhar para trás. Finalmente, ele virou a cabeça para o outro lado e disse: "Sabe, eu tenho me perguntado há muito tempo se vale a pena acabar com tudo." Eu o olhei confuso. Ele enfiou a mão no bolso e disse: "Tenho carregado essa faca comigo nas últimas semanas, imaginando quando seria a hora certa." Ele tirou uma faca vermelha grande do bolso e, naquele instante, senti como se meu estômago tivesse caído para fora do corpo. Eu disse a ele para guardar a faca imediatamente. Ele me disse com uma voz calma e sem emoção: "Pare ao lado daquele sinal." Fiz o que ele disse, parando ao lado de um sinal de limite de velocidade, e o que se seguiu ainda me assombra. Ele começou a cortar o antebraço ao lado de 3 outras cicatrizes de cortes, presumivelmente auto-infligidos anteriores, e soltou um gemido perturbador. Consegui engasgar as palavras: "Você precisa sair do meu carro agora, amigo." Ele me olhou novamente e disse: "Saia do carro, quero te mostrar algo." Eu disse a ele que não, e ele ergueu a faca mais perto de mim como uma ameaça óbvia. "Apenas saia por um segundo. Há algo que eu quero te mostrar atrás daquele sinal." Eu sabia que minha vida estava em jogo e que eu precisava ser inteligente. Eu disse: "Sim, claro, cara. Vamos lá." Abri a porta do meu Jeep, deixando-a aberta, levantei as mãos no ar e me afastei lentamente da porta. Ele também saiu do carro e começou a caminhar na minha direção. No exato momento em que ele estava diretamente atrás do carro, saltei de volta, engatei a marcha e acelerei pela estrada, sem nunca olhar para trás. Cheguei em casa em 10 minutos, ainda respirando pesadamente e querendo vomitar. Foi a coisa mais assustadora que já me aconteceu, e eu insto a todos: se por acaso você vir um caroneiro em uma estrada deserta em horas estranhas da noite, não tome nenhuma ação além de acelerar direto por eles. Três meses após completar 16 anos em 2005, consegui meu primeiro carro, um Toyota Camry 99, numa noite quente de sábado. Meu amigo Alex me convidou para uma das grandes festas de um dos amigos dele. Sabia que não estaria em condições de dirigir o Camry de volta para casa depois, então fizemos carona com a namorada de Alex, Brianna. Morávamos no interior da Virgínia, o que significava poucas grandes festas. Quando acontecia uma, era um grande evento e todo mundo participava. Morávamos a cerca de 5 a 10 minutos da casa desse rapaz. Eu sabia onde ele morava, pois o conhecia, mas não éramos exatamente amigos. Durante o trajeto, seguimos pela mesma estrada de 2 pistas, cercada por bosques, e a casa desse rapaz ficava mais adiante nessa estrada. Pulemos a maior parte da festa até o momento em que Brianna, que deveria ser nossa motorista designada, teve que sair repentinamente devido a uma pequena emergência familiar. Alex disse que estava tudo bem e que encontraríamos uma carona para casa.
Avancemos algumas horas e algumas bebidas depois. Mal conseguia andar direito. Olhei para o relógio e eram 2 da manhã. Achei que era hora de ir embora. Comecei a procurar Alex, mas não o encontrei em lugar nenhum. Na verdade, parecia que todo mundo que eu conhecia já tinha ido embora. Mal conseguia pensar direito, mas ainda estava furioso pelo fato de Alex poder ter realmente ido embora sem mim. Pedi para usar o telefone do anfitrião da festa e disquei o número de casa de Alex. Depois de 2 tentativas, desisti e percebi que não deveria acordar a família dele. Sem saber o que fazer, saí tontamente para a estrada e comecei a andar de volta para casa. Sabia que essa caminhada levaria de meia hora a 1 hora na minha condição. Cerca de 15 minutos depois de caminhar pela estrada, a luz fraca dos faróis de um carro começou a aparecer atrás de mim. Pulei de alegria por dentro, ergui o braço e estendi o polegar. Conforme o carro se aproximava, diminuiu a velocidade e parou bem ao meu lado. O homem que dirigia o Ford Explorer 98 abaixou o vidro e perguntou para onde eu ia. Eu disse que minha casa ficava logo ali na estrada e depois da curva à direita, provavelmente enrolando as palavras de forma incompreensível. Ele riu e disse para eu entrar. Agradeci e pulei alegremente para a caminhonete. Estava exausto e lembro-me de ter ignorado completamente as coisas que o cara estava me perguntando, pois estava prestes a desmaiar. E foi o que aconteceu. As lembranças de estar naquela caminhonete se tornaram uma névoa. Tenho certeza de que apaguei. A próxima coisa que me lembro é de ter acordado ainda na caminhonete em movimento. O cara me olhou e não disse nada. Olhei ao redor e percebi que a estrada em que estávamos não era familiar. Perguntei nervosamente: para onde estamos indo? Ele então disse: então, o que você estava fazendo tão tarde assim? À medida que o homem respondia minha pergunta muito direta com outra pergunta irrelevante, a realidade da situação me atingiu. Você pode me deixar em qualquer lugar, disse para o homem. Ele respondeu firmemente com um não. Senti vontade de vomitar quando ouvi isso, de verdade. Senti como se fosse vomitar a qualquer momento. Comecei a engasgar, me sentindo cada vez mais nauseado a cada segundo. O homem tirou os olhos da estrada para me olhar e foi aí que pensei na distração perfeita. Virei na direção dele enquanto continuava a engasgar e ele começou a se afastar e diminuir a velocidade do carro. Felizmente, bebi o quanto bebi porque finalmente vomitei e fiz questão de fazer isso todo no colo do homem. Ele gritou de frustração, parou o carro e foi aí que tomei a decisão de correr pela minha vida para dentro do bosque e me esconder atrás de algumas moitas. O homem veio atrás de mim com uma lanterna e em 2 ocasiões diferentes ele apontou a luz diretamente sobre mim sem perceber. Eventualmente, ouvi seus passos andarem ainda mais para dentro do bosque, além de mim. Foi quando corri de volta para o caminhão dele, mas infelizmente ele foi inteligente o suficiente para trancá-lo. Por algum milagre vi outro carro se aproximando ao longe e corri para o meio da estrada, acenando os braços como um louco. O carro tentou me evitar, mas eu não permiti. Eles foram forçados a parar e gritei para eles me ajudarem antes que ele voltasse. Quando contei que fui sequestrado pelo homem que dirigia aquele Ford Explorer, o motorista concordou em me dar uma carona. Não para a delegacia ou algo assim, mas para casa. Cheguei em casa em segurança, onde não pude agradecer o suficiente ao motorista. Imediatamente acordei meus pais, e meu pai queria saber se eu peguei a placa dele. E então, senti vontade de me socar no rosto. Não consegui obter a informação mais simples do cara que me permitiria realmente denunciá-lo. Tudo o que sabia era que ele dirigia um Ford Explorer 99 azul desbotado. Certifiquei-me de dar uma boa lição em Alex, e uma parte de mim sempre guardou rancor contra ele desde então, só por me abandonar em uma festa sem me dizer nada. Não o vejo há 4 anos, no entanto, e isso foi a primeira vez que pensei nesse incidente em quase 1 ano agora. À medida que o tempo passa, até as piores lembranças podem começar a desaparecer, mas depois de escrever isso para compartilhar com a internet, está novamente fresco na minha mente.